o produtor do jogo para entregar a premiação, fazer um jogo, um desafio, né, para, enfim, ainda que seja uma coisa muito mais de exibição para quem está ali acompanhando, e é algo que eu acho que sim, a gente tem grandes chances de realizar. Quando nós fazemos a Brasil Game Show, sempre há a questão das agendas, então debatendo com as empresas que a gente consegue entender e viabilizar. Nesse caso das empresas de jogos de luta, a gente tem empresas que ainda não participam do evento, em alguns casos, e tem empresas que participam, e depende sempre da agenda deles, do desejo deles de participar, de ter uma competição acontecendo aqui. Posso só te dizer o seguinte, que todas elas foram convidadas a ter os seus campeonatos na Brasil Game Cup. E assim, a gente trabalha de uma maneira muito profissional, muito organizada, muito correta. Nós só podemos realizar campeonatos que tenham autorização das respectivas empresas. E nesse caso, é fundamental que tenha realização, que tenha autorização, que tenha o suporte deles. E acho, quem sabe, que no próximo ano a gente possa realizar esse desejo. Leandro, da Agenda Cultural SP, fazer duas perguntas, saindo um pouquinho da área de games em si, mas falando do evento. Primeiro, saber se dessa edição você tem algum número aproximado em relação ao turismo, né? A quantidade de pessoas que veio de fora de São Paulo, ocupação de hotéis, esse tipo de coisa. Outra pergunta que eu ia fazer também, assim, a feira ela é muito grande, todo mundo fala muito da hiperlotação. Outros eventos similares, se a gente pegar o Salão do Automóvel, a Bienal do Livro, foram eventos que eles foram crescendo, né? Deixaram de ser eventos de 6 dias, 7 dias, passaram a 12, 14 e mais tempo. Eu queria perguntar se vocês já consideram isso, de talvez expandir o número de dias da BGS a fim de espalhar um pouco o público e de ele não estar ficando tão lotado. Então, ele já quer matar a gente e trabalhar. A equipe vai ficar desesperada. Não, eu particularmente, eu até gostaria, a gente já cogitou. É que não depende só da gente, né? Mais uma vez, depende de todos os expositores aderirem a essa ideia e pensarem realmente em trabalhar mais dias. Eu acho que a gente ainda tem, é claro, né? Por exemplo, no dia de quinta-feira esse ano, a gente teve um público um pouco menor. Então ainda tem uma margenzinha ali que aquele fã mesmo, apaixonado, que quer vir, mata o trabalho aquele dia, mata a aula aquele dia e vem para cá para assistir, não vai ter outra opção. E a gente pensa nessas alternativas de ampliar o número de dias, talvez, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que avançar um pouquinho com essa ideia. E você tinha me perguntado também, você tinha traçado esse comparativo, né, com esses outros... Exatamente. Então, sobre turismo, a gente tem um mapeamento que é feito após a feira. Esse mapeamento, como eu falei mais uma vez, ele é enviado para o visitante e após a feira nós conseguimos ter, após uma semana, que é o tempo que ele fica disponível para o visitante responder, a gente começa a coletar, a consolidar esses dados que são coletados. Tem também foi realizada uma pesquisa que eu não posso revelar maiores detalhes para vocês, mas teve uma pesquisa rolando na própria BGS, não sei se alguém foi abordado, mas no público, ao lado de público, sim, a gente teve uma abordagem de algumas pessoas, então tem algumas coisas bacanas que a gente vai conseguir divulgar no médio prazo, curto médio prazo, para a imprensa de modo geral e para a comunidade e para a indústria aqui no Brasil também. Olá, Marcelo, meu nome é Jéssica, sou do Canaltech. Eu gostaria de saber, com a vinda do Xota para cá, tudo bem, teve toda a brincadeira com o nome dele, mas ele é um baita de um produtor musical. E eu gostaria de saber se vocês pretendem trazer mais figuras da Videogame Music para cá, se isso é uma tendência. Então, é bem legal você comentar. Ele realmente, pela brincadeira com o nome, ele foi em segundo lugar no Trending Topics, até surpreendeu a gente, não era algo que a gente esperava. É claro, eu sabia que quando fosse anunciado com o nome daqueles, a galera ia brincar, ele ia viralizar, e o brasileiro ele é zoeiro, então ia acontecer isso. Mas o que foi bacana é que é um cara super talentoso, super acessível, super simpático, foi super tranquilo. Foi o convidado esse ano, talvez, que tenha feito o menor número de exigências, porque às vezes os convidados têm exigências que a gente não precisa citar nomes, mas parecem grandes estrelas de Hollywood, e a gente tem que tentar atender. E no caso dele, e eu acho que também de outros convidados, a ideia é sim, ter mais nomes de Game Music presentes no evento. É uma área que a gente tem, inclusive, algumas ideias bacanas para o futuro. Quem sabe vamos conseguir trazer
transformar essas ideias em realidade, esses desejos em realidade. Tem muita coisa assim, quando a gente está fazendo uma BGS, eu já estou o tempo inteiro com o celular e com a equipe, tomando nota de uma série de coisas que as pessoas me pedem, que vocês pedem, ou que a gente identifica que podem ser feitas, ou até melhoradas, maximizadas, e a gente está o tempo inteiro pensando nisso, em como fazer algo mais. A ideia é nunca ficar parado no mesmo lugar, é sempre estar um passo à frente, e nesse sentido, vamos continuar trabalhando também focados nessa questão do Game Music, que eu acho que é uma lacuna assim, que a gente tem, algo que a gente pode atender e atender bem no evento. Tivemos ali a banda Viva Alma, né, no palco da Brasil Game Cup, mas eu acho que a gente pode ter muito mais que isso. Oi, Marcelo, Olá. aqui é o Hélio da 3G. Ano passado eu perguntei para você que se com a vinda do Kojima, o mercado japonês ia abrir os olhos para o Brasil, né? E parece que alguma coisa aconteceu, né? Porque encheu de japonês aqui. O que você fez? Você foi lá laçar japonês, você comprou um pacote fechado para vir japonês? O que você fez? Então, eu acho que o Kojima foi fundamental, isso eu te digo. O próprio Fumito Ueda, ele falou com o Kojima antes de vir para cá. E quando você tem boas referências e quando o brasileiro, de modo geral, recebe bem, esses caras querem voltar. E o legal é que, acho que todos eles falaram assim, poxa, arrebentou, adoramos, queremos vir para cá de novo, aí queriam andar sem seguranças pelos corredores. Na verdade, alguns realmente nem precisam, o público é muito tranquilo, o público é muito calmo, é um evento que ele é muito pacífico, mas assim, eu acho que foi o pontapé inicial, acho que foi a grande sacada que a gente teve para que mais e mais produtores de jogos japoneses pudessem vir para cá. Então esse ano tivemos vários, realmente a feira, empresas japonesas, produtores japoneses, jogos japoneses aparecendo no evento, e o desejo nosso é que mais gente venha para cá. É claro que ao longo do ano as pessoas não imaginam o trabalho que nós temos, é um trabalho de 365 dias, é um trabalho que envolve ir às vezes até a sede das empresas para que elas sejam convencidas de vir para cá, de falar, de trocar, assim, teve uma determinada empresa esse ano que a gente trocou cerca de 400 e-mails, teve convidado que teve mais de 100 e-mails trocados, enfim, tem algumas histórias aí que nos bastidores a gente não pode entrar em detalhes e especificar, mas assim, é um trabalho bem de longo prazo, bem detalhado. E o japonês, ele é muito certinho, ele só vem assim, não, ele sabe que a coisa vai dar certo, que a coisa vai ser boa, que a coisa está bem organizada, que ele vai ser bem recebido, ele fala, não, eu vou participar. E aí, quando ele vem participar, também, por outro lado, ele adere de uma maneira, assim, super profissional, super competente, e nós ficamos realmente muito felizes com os nomes que vieram aqui esse ano. E já digo para vocês, eu sempre digo no final, quem quiser voltar ano que vem, já está automaticamente reconvidado. Mas aí depende deles, nem sempre, às vezes, eles conseguem voltar, tem jogo novo, tem agenda, e os caras têm que parar para produzir também. Se ficar rodando as feiras do mundo, não fazem nada. Boa tarde, tudo bem? Eu Boa tarde. sou o Renan Alonso do site Meu XP, e pegando um pouco aquilo que você falou do tamanho do evento, né, do tamanho do stand que a gente tem aqui, terceira maior que você citou, né, do mundo, tem algum plano para a organização, que um dos que perguntaram aqui falaram da questão do barulho, da superlotação, tem algum plano para melhorar o conforto dos jogadores, assim, separar por áreas, como por exemplo, quem vem para o evento para testar jogos que exigem um pouco mais de atenção na parte da trilha sonora, dos efeitos, e separar essa área da área dos eventos, dos stands que tem mais campeonatos, que é mais bagunçado, assim, digamos assim, que as pessoas acompanham campeonatos lá e de atividades como na Warner. Se tem algum plano assim para separar, porque são públicos diferentes, né? A gente vê jogadores de celular, quem vem aqui pelos lançamentos de console, então eu queria saber se tem algum plano assim para aquelas pessoas que são um pouco mais fechadas, que querem vir mesmo pelos games, e aquelas que querem vir para bagunçar, para brincar, para ganhar prêmio, participar dos campeonatos. Eu acho que você falou bem, a Brasil Game Show ela reúne de tudo um pouco, né? Tem diversos públicos. E é muito complicado também, a gente tenta estabelecer, ajudar, prestar consultoria, apoiar, incentivar, mas nem sempre as empresas também querem seguir o que a gente pré-determina ou aconselha. Então, nesses casos, depende muito do desejo de cada publicadora, de como ela vai fazer o projeto do stand dela, se o projeto do stand dela vai ter um palco, se vai ter um campeonato, se vai ter influenciadores, se vai ter convidados internacionais. O que a gente sempre procura fazer é incentivar ela para que ela faça o melhor
trabalho possível durante a feira. Enquanto organização, o que nós podemos fazer e estamos fazendo? Nós temos uma área de PC Game que triplicou em relação ao ano passado. Nós temos uma área shopping que ela praticamente duplicou em relação ao ano passado. Temos uma praça de alimentação com mais opções que no ano passado. Conseguimos ampliar a Brasil Game Cup e fazer arquibancada, que também garante um volume maior de público que o ano passado. E a gente tenta fazer iniciativas como essa para esse objetivo. Posso até antecipar para vocês uma novidade que a gente vai ter, que aí é algo que a gente não ia nem revelar, mas não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma área voltada totalmente para mobile no ano que vem. Então, assim, essa área de mobile ela tem esse objetivo de garantir esse tipo de trabalho, né? Um espaço voltado só para quem quer jogar jogos de telefone e celular. Criamos também esse ano uma área business pela primeira vez. É claro que sempre vai faltar um detalhe ou outro, mas eu diria que a gente está ali trabalhando ali acima dos 90% no percentual de acerto e tentando buscar sempre o 100%. Eu particularmente sou perfeccionista e cobro da equipe isso, até de forma chata talvez às vezes, mas buscando apresentar, proporcionar um evento ainda melhor para vocês. E é bom a gente saber que ainda tem alguns detalhes que talvez a gente possa melhorar. Olá, Marcelo, sou o Célio, do canal da NanoPixel. Tudo bom? Ano passado eu fiz uma pergunta para você sobre games e o Brasil, em relação ao governo. E esse ano nós tivemos vários candidatos fazendo campanha sobre programas que iriam criar leis a favor do mundo dos games, a favor de nós que, infelizmente, além de você, acho que ninguém consegue dar oportunidade para os jovens hoje em dia, até vir aqui, criar os seus jogos, expor o trabalho, já que a BGS é um dos maiores eventos de games no mundo. Como você vê isso? Que os próprios políticos estão começando a dar atenção para nós. Eu sei que é muito pouco, pode ser só para arranjar cargo político, mas como você vê isso? O que você queria que o Brasil, em relação, desse mais oportunidade a nós? Assim, quem cria jogos, como nós, empresas de games? Então, no Brasil é tudo muito complicado porque sempre tem a corrupção, a desonestidade no meio. E a gente que trabalha honestamente, corretamente, trabalhando duro, acaba sofrendo com isso. Talvez a BGS já pudesse ter o dobro do tamanho se não tivesse tanta gente aí fora desonesta, corrupta, prejudicando, ou pelo menos não ajudando. Mas aí o que eu acho que o governo teria que fazer? A gente tinha que ter um país com menos impostos, não tem jeito. A taxação é absurda, é surreal. E é difícil, as empresas é que estão se adequando ao modelo do Brasil pela força que nós temos, pela força que a comunidade tem. Mas era muito melhor se o Brasil fosse um país mais amistoso para essas empresas. Eu tenho certeza que empresas como a Nintendo talvez não tivessem saído do país. E aí só agora, voltando a olhar para cá, dar uma atenção para o mercado. É muito duro para as empresas, o volume de impostos que a gente paga e custos que a gente tem aqui por conta de BGS, por exemplo, são absurdos. Tudo é muito difícil de se fazer, tudo é muito burocrático, tudo é muito complicado e demanda, assim, um sacrifício extremo, assim. E eu acho que esse tipo de conduta, não tem dúvida, atrasa um pouco o mercado. Se a gente tiver no futuro iniciativas que incentivem, mas que eu particularmente fico sempre com um pé atrás, quando eu ouço isso, ainda mais em campanhas eleitorais, mas é claro, se a gente tiver incentivos por parte do governo, linhas de crédito, redução em relação à política de impostos, um pouco de uma redução da burocracia, que é muito grande, a tendência é que o nosso mercado possa crescer, o nosso mercado possa, inclusive, ajudar muito a economia. A gente mostra como o mercado de games é importante. É o que em muitas entrevistas eu falei assim recentemente. O videogame é uma diversão que envolve paixão. Então, como é paixão, a pessoa não deixa de jogar, mesmo quando ela está numa situação financeiramente não tão boa. Mas é claro que, de repente, o cara que tem em casa um PlayStation 4 queria ter o Xbox One e vice-versa, queria ter o Switch, ele queria ter um Super PC para jogar. Isso tudo poderia alavancar muito o mercado. E é um direito das pessoas poderem ter acesso a essas opções de entretenimento. O videogame permanece forte porque ainda é uma opção de entretenimento mais barata do que outras, né? Eu, por exemplo, às vezes vou a um jogo de futebol ou saio à noite ou no fim de semana, gasto muito mais do que comprando um determinado jogo. Então, assim, você compra um título que às vezes vai te garantir horas, dias, semanas, meses de diversão. Você tem jogo gratuito, tem jogo... enfim, tem jogos para todos os bolsos e gostos. E acho, sim, que a gente deveria exigir cada vez mais do nosso governo uma atenção
com o mercado de games, já que deixou de ser algo de nicho e são mais de 60 milhões de pessoas que jogam, então não é mais uma coisa que impacta em pouca gente como eles pensavam no passado. Pessoal, a gente está chegando a uma hora de coletiva já, então vou passar aqui para a última pergunta, tá bom? Boa tarde, meu nome é Rogério, sou do site Mundo Cosplayer. E minha pergunta, na verdade, é um pedido da comunidade de cosplay, né? Esse ano foi liberado 1000 VIPs para cosplayers, né? Participaram do evento. Só que foi liberado bem pouco antes do evento começar. E o pedido que eles queriam fazer é de fazer essa liberação desse formulário de cadastro um pouco antes, né? Bem mais cedo. Um pouco mais cedo para poder eles se prepararem, poder se cadastrar e já ter certeza se vai ser liberado ou não, para depois comprar também a entrada e tal. Então, isso eu posso te responder de forma simples. Esse ano a gente estava aguardando essa surpresa tinha um sigilo contratual e a gente não podia anunciar, não é que a gente não queria, a gente tinha que segurar essa surpresa até o finalzinho. E aí quando nós pudemos anunciar, que eu acho que, pelo que eu percebi, toda a comunidade de cosplayers adorou, aí sim, pudemos liberar, trabalhamos rápido para autorizar as VIPs de todo mundo, que 1000 VIPs para cosplayers não tem nenhum evento no Brasil que nunca fez algo parecido, mas a gente sabe que o cosplayer gasta caro na sua fantasia, na sua caracterização, faz um trabalho super sério e acaba se tornando uma atração para a feira. Então, assim, posso te prometer que para o ano que vem a gente já falou com eles, se forem eles, e se não forem eles, a gente vai liberar mais cedo aí para vocês. E aí, como o Vitor falou, né, realmente agradecer muito todo mundo por estar aqui presente. Espero que vocês, a gente tenha ainda aí algumas horinhas de Brasil Game Show, que vocês aproveitem um pouquinho do final da Brasil Game Show e, claro, a presença de vocês, a cobertura de vocês é fundamental para fazer da Brasil Game Show a maior feira de games da América Latina, fazer da Brasil Game Show uma das 3 maiores feiras de games do mundo. Pedir também para assessorias. Ano passado a gente distribuiu uma edição, a edição anterior do livro oficial da BGS. Ela tem ali, ela falou que ela está até com medo, que tem tanta gente que não sabe se vai dar para todo mundo, mas tem uma edição bilíngue, comemorativa, em relação, que traz tudo o que aconteceu na edição passada. Então ela toda em português e inglês, com capa dura, feita em parceria com a Editora Europa, que registra aí a vinda do Kojima, do Nolan e dos outros convidados e o evento do ano passado. E ela vai distribuir para que vocês possam ficar aí com um presente, um agradecimento do evento. E contamos com certeza com vocês novamente no próximo ano para fazer uma Brasil Game Show ainda maior, ainda melhor. E isso eu prometo para vocês que ela vai ser. Obrigado aí. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com a entrevista coletiva do Marcelo. Ele é CEO da BGS. Continue ligado no Debate Nerd para não perder nenhum detalhe desse término desse evento maravilhoso que foi a BGS 2018. Falou, galera!